Olá, muito bom dia a todos. Hoje aqui com um novo vídeo mostrando algumas aplicações práticas aí para o nosso mercado e algumas explicações referentes a outros vídeos que eu postei aí no YouTube. Então, alguns esclarecimentos importantes. O que acontece? Nosso mercado ainda continua numa fortíssima tendência de alta, está segurando aqui, não quer perder a média móvel de 20, não quer perder. Tá? O ponto ideal para mim de operações para intraday é esse ponto, porém ele não está aparecendo, os preços não conseguem chegar nesse ponto aí para as minhas operações maiores. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui, quando os preços chegarem aqui, se eles chegarem, em algum momento, obviamente, eles vão chegar. Eu vou meta maior. Eu vou tentar aumentar a minha meta. Tá? Eu vou tentar aumentar a minha meta. Por quê? Porque aqui eu vejo localização ideal para operações. Então eu vou com a meta maior. Enquanto ele fica ou entre as médias ou nesse outro ponto aqui, né, que eu vou aumentar o quadrado aqui, eu busco a minha meta. Então, simples dessa forma. Tá? Simples por assim dizer, né? Porque o mercado é sempre complexo. Mas, enquanto o mercado estiver nessa região, eu busco a minha meta. Se ele passar, os preços passarem para a média móvel, abaixo da média móvel de 200, abaixo da média móvel de 20 no diário, eu tento a meta maior. É dessa forma aí que eu trabalho, sempre trabalhei e tenho obtido aí resultados interessantes aí nesse sentido, ok? E isso é importante, inclusive, porque várias pessoas aí me chamam, inclusive, novamente eu falo também com vocês aí do meu Instagram. Eu fiz um Instagram aí profissional para vocês seguirem. Eu dou dicas interessantes lá, eu converso com o pessoal, a minha interação com o pessoal é bastante grande lá no Instagram. E tem colocado setups, alguns setups, inclusive, que eu nunca descrevi aqui no YouTube, eu estou descrevendo lá. Não estou dando detalhes, né, obviamente, porque os detalhes estão presentes na mentoria. Mas eu dou dicas a respeito dos setups aí para vocês já acostumarem. Como são muitos setups, tem a questão das forças aí do upgrade. Então eu estou colocando bastante lá no Instagram. Então me sigam lá no Instagram, ok? Vou deixar até aqui para vocês, ó, bem em evidência, aqui, ó, tá? Bem em evidência. Se vocês me procurarem lá, ó, ok? @senatrader é o Instagram, tá? É o Instagram. Então aproveitem esse novo canal aí de interação. Estou colocando bastante coisas interessantes lá, estou colocando operações. Então me sigam lá, ok? Que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Vocês podem interagir melhor comigo e tal, ok? Bom, então é o seguinte, o nosso mercado continua com a forte força compradora. Isso é devido ao mercado americano também, que o mercado americano não mostra sinais de cansaço. Impressionante. Eu nunca vi uma onda de alta no mercado americano tão forte assim. Obviamente tem coisa por trás, né? Tem players interessados em segurar as coisas por lá, ok? Por interesses políticos aí. E depois, obviamente, um dia eles vão soltar e o negócio aí vai ferver, né? Mas por enquanto estamos aí nessa situação, né? Agora, uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, então a preparação do dia, desse dia, por exemplo, eu coloco na máxima uma resistência aí na máxima do dia anterior, que foi ontem, e um suporte aí na mínima. Lembrando que o mercado está numa tendência aí de alta forte, os preços não querem cair nem a pau mesmo, por assim dizer, né? Então, agora tem uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, tá? Por exemplo, o pregão de ontem. O pregão de ontem. Vocês percebem que o mercado ele começou em baixa, ele já abriu em baixa e continuou. Depois ele inverteu.
depois novamente ele caiu. O que eu quero, e depois ele tenta subir de novo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quando eu falei que 2020 é o ano para day trade, ele já está se mostrando aí com setups mais interessantes aí para o day trade do que muitos meses aí de 2019. Então, muitas coisas têm acontecido aqui no mini índice e também no mini dólar que tem deixado aí já 2020 já mais interessante que alguns meses de 2019. Claro que nós estamos começando ainda, né? O ano é cedo ainda para dizer. O que eu quero utilizar o pregão de ontem para mostrar para vocês é que quanto mais nós tivermos um ano, então imagina, esquece que isso aqui é os 5 minutos, tá? Imagina que isso aqui é o diário, tá? Imagina que isso aqui é o diário. O ano para day trade, um ano bacana mesmo para day trade, que fica assim, que você ganha muito dinheiro no day trade, é um ano assim, ó. Nós temos uma tendência de baixa clara. Isso, imagina como se fosse o diário isso. De repente, há algum fator, alguma coisa, que ele faz um zigue-zague e faz uma tendência de alta forte, depois ele vem numa tendência de baixa mais forte, depois ele tenta subir de novo com algum período de congestão aqui. Isso é um movimento de um ano ideal para day trade. Tá? Vocês observem que ele muda a tendência várias vezes com uma certa força. Tá? Isso é que eu quero. Isso é que eu quero. Quanto mais isso acontecer, quanto mais próximo disso acontecer, porque igual não vai, mas quanto mais próximo disso acontecer, melhor para os day trades. Então, muita oscilação no diário. Ele tem uma tendência clara, depois ele altera essa tendência, ele muda a tendência para uma tendência de alta forte, depois muda a tendência para uma tendência de baixa forte, depois muda a tendência de novo. Quer dizer, isso é o diário. Se quanto mais próximo disso nós tivermos um diário, mais o ano fica legal. Né? Então, o ano de 2018, por exemplo, né, colocando aqui no Ibov, por exemplo, é claro que, olha o ano de 2018, 2018, por exemplo, né? Olha lá. Nós tivemos uma congestão que tudo bem que demorou pra caramba. Depois ele caiu forte, né? Seguindo aqui. Então ele cai forte, ó, ele cai forte, congestiona e depois começa a subir forte de novo. Aí depois ele cai com uma certa força, né? Para mais tarde, então, ele subir forte de novo. Ó, subir forte de novo. Por isso que eu falo com vocês, o diário é mais lento, né, nesse aspecto aí e tal, mas essa oscilação é que eu quero. Né? Essa oscilação é que eu quero. Por enquanto, não é o que está acontecendo, né? Por enquanto, não é o que está acontecendo. Porém, eu quero bastante que isso ocorra aqui para cá, ó. Dá uma pancada para cá, depois sobe de novo, depois tenta cair de novo. Isso é que é interessante. Isso é que é interessante para day trade. Os day trades vão ficar cada vez melhores se isso acontecer. Porém, nós estamos tendo aí já dias interessantes aí de day trade. Ontem, inclusive, foi um dia interessante para quem conseguiu pegar. Aqui nós tivemos uma convergência de setups, ok? Uma convergência de setups. Então, isso aqui eu já descrevi em vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta seguidos. Isso aqui é um CAS, tá? Isso aqui é um CAS. Então, isso aqui é um CAS, perfeito? Agora, o que aconteceu é que esse conjunto aqui, ele não só foi o CAS, ele foi o CAS e um outro setup que eu coloquei aí no Instagram. Tá? Então, esse setup aqui não foi só o CAS, foi o CAS e também um outro setup. Quando há uma convergência de setups, quer dizer, dois setups acontecendo ao mesmo tempo, eu
aumento bem a minha mão. Então, eu estava preparado para entrar no CAS, né? E veio um outro setup aqui, que está lá no Instagram, aí eu aumentei a mão. Então, o dia ontem foi extremamente interessante, basicamente por causa desse setup aqui, tá? Esse setup aí caiu forte, né? Então, tem setups aí interessantes aparecendo, não precisa ficar catando todo o tempo, ok? Então, já estou preparado aí para o dia, né? Vamos ver as operações. O dólar aqui, ó, vou colocar o dólar perpétuo aqui. O dólar fez uma barra elefante aqui com bastante força, né? Como eu falei com vocês, eu acredito que o dólar deva manter uma certa força compradora. Então, nesse ponto aqui, eu acredito que ele deva manter uma certa força compradora. Ele negou, né, não quer cair mesmo para baixo dos R$ 4 e permanecer nesse patamar. Obviamente, tudo pode acontecer, mas eu tenho bastante interesse aí em qualquer situação do mercado, situações interessantes do mercado, pegar o dólar mais na ponta compradora. Se ele ficar aqui realmente, aí eu estaria interessado mais na ponta vendedora, mas nesse pedaço aqui estou mais interessado no dólar na ponta compradora. O problema do dólar é que ele está bem assim, ele está um dia bom, um dia muito bom, outro dia fraco. Esse é o problema. Então nós tivemos aqui também postado no Instagram a operação, nós tivemos aqui um importante setup aqui, depois somado aqui por um VBS, continuado aqui por um outro VBS com NB, uma RBI aqui com NB. Então nós tivemos um dia muito interessante. Agora, ontem, por exemplo, nós tivemos um dia bastante fraco, por assim dizer, no dólar, com poucos setups aí, uma confusão danada, né? Uma volatilidade, uma confusão grande aqui nesse ponto. Não deu para pegar um topo menor aqui, ó. Um topo menor aqui não estava bem configurado, por assim dizer. Uma DBI aqui, mas essa DBI depois de uma queda forte. E também não foi muito, né? Foi pouquinho essa DBI aí, nem chegou. E depois congestionou. Realmente ontem um dia bem fraco no dólar. Vocês podem ver, ó, quando o dólar fica aqui nessa... parece um código de barra, vocês podem ver aqui, ó, cheio desses candlezinhos minúsculos que se repetem, né? Mostra que o dólar aí está numa situação muito ruim, muito desagradável de operar. Quando tem um padrão como esse aqui, ó, quando eu observo num momento do dólar tem um padrão como esse, eu olho assim para os candles pequenininhos, isso nos 5 minutos, né? Nos 2 nem imagino como é que esteja, eu não opero o dólar nos 2 minutos. Com candles assim minúsculos, eu não me interesso, né, em operar o dólar. Então, por exemplo, ontem eu não operei o dólar, porque essa região aqui estava de altíssima volatilidade, não estava indo para lado nenhum, batido para cima, batido para baixo. Aqui na DBI eu já não entrei porque eu não achei interessante, que o mercado já tinha caído bastante, né, depois que ele subiu aqui, também não foi muito, né? E depois ele começou a dar ficar congestionado aqui, ó. E aí começaram a aparecer esses candles aí, na hora que eu vejo uma sequência desses candles dojis aqui, riscados, na hora que ele risca muito, eu desisto de operar o ativo naquele dia. Então isso aqui é muito importante também para o entendimento aí, ok? Então, esses aí são os estudos prévios. Continuo com muitíssima vontade, tá? Muitíssima vontade de operar aqui. Porém, esse movimento não está acontecendo, né? Porque eu quero que eu opere aqui para aumentar a minha meta. Enquanto não acontece, eu tento a minha meta aqui mesmo, ok? Lembrando que essa é uma região também de scalping. Então, não necessariamente pelo método Oliver, tá? Não necessariamente pelo método Oliver. Mas quem é scalper, independente do método
independente do método que você trabalha, tá? Quem é scalper tem obrigação de ganhar dinheiro aqui, tá? Obrigação de ganhar dinheiro aqui. Por quê? Porque esses momentos aqui, ó, são momentos mais para trades mais longos, né? Então, quem opera por trades mais longos ganha mais dinheiro aqui. Quem opera scalping, as regiões melhores para scalping são regiões mais travadas. Como essa é uma região travada, quem quer ser um trader de sucesso tem que estar ganhando dinheiro aí nessas regiões travadas. Se tiver perdendo dinheiro é porque alguma coisa está errada, né? Então aí eu sugiro vocês repensarem o método que vocês estão trabalhando, ok? É isso aí. Abraço a todos e vamos para os trades.